Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Suno. Eu sou Daniel Reiser, analista CNPI da equipe do Internacional. E mais uma vez a gente trouxe um vídeo dessa série aqui para a gente saber quanto que você deveria pagar para ter um retorno justo aí pelas ações. No vídeo de hoje a gente trouxe Mastercard, Visa e American Express. A gente está lendo os comentários de vocês aí, então sempre que vocês quiserem que a gente traga alguma empresa, é só escrever. De preferência, comenta 3 empresas por comentário, para a gente poder trazer certinho no vídeo e que tenha alguma relação entre si para poder criar uma dinâmica legal aqui, né? Então vamos lá. Bem, como vocês já sabem, a gente tem a nossa planilha aqui. A nossa planilha é bem simples, é algo bem realmente só para ter uma ideia assim do quanto que a gente pagaria, nada muito complexo. A gente não leva diversas variáveis em conta. Só para ter uma noção geral, e não tem uma análise qualitativa por trás dessa planilha, né? É muito mais algo quantitativo para a gente ter noção de preço, growth e margens do negócio, tá? Para você realmente chegar num valuation e saber exatamente quanto que você deveria pagar, é muito mais profundo do que isso, tá? Então, não necessariamente essa empresa vai cuspir realmente o valor justo, é mais para ter uma noção do que tem que acontecer para aquele valor de tela se concretizar, mas é o que eu sempre recomendo para vocês. Aqui é um ponto inicial e vocês devem, em casa, ler os documentos, fazer uma análise mais qualitativa ou, através de relatórios da Suno, entender melhor aquela empresa. Tá? Vamos começar aqui pela Mastercard. A gente tem do lado esquerdo da tabelinha aqui o histórico, então o que aconteceu com essa empresa nos últimos anos, e a gente tem o 1 ano, 5 anos, 10 anos. Basicamente a primeira input que a gente vai botar no lado da direita da tabela é baseado no crescimento de receita, que a gente consegue ver aqui que aconteceu ao longo do tempo, e na margem de free cash flow, tá? O fluxo caixa livre. A gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente tem de informação está no passado, e tudo que importa é daqui para frente. Então, a gente acaba conseguindo usar o passado como uma boa base para criar premissas para o futuro, mas tem que ter em mente que tudo pode mudar, tá? Então, acho que é por isso que é importante você entender realmente o qualitativo. A gente está num mundo altamente competitivo, todos os dias outras empresas estão tentando roubar o retorno sobre o capital acima do custo de oportunidade, do custo de capital dessas empresas. Então, a tendência é que volte para a média, e não é uma tarefa muito simples manter em níveis muito elevados por muito tempo. Por isso a importância das vantagens competitivas, e elas devem ser acompanhadas de perto para saber se estão em manutenção ou se estão sendo destruídas, né? E essa planilha, mais uma vez, não vai dizer isso para a gente, vai dizer uma análise quantitativa, sempre tentando frisar isso para vocês não acharem que cuspir um número aqui é isso que vai acontecer. Mas vamos voltar aqui para os nossos inputs, então. Basicamente, a gente tem três cases que a gente pode botar. Um case bear, um base case e um bull case. O bear, basicamente, é que se der errado, o que pode acontecer. O base case é o que a gente acha que é o que está ali para acontecer. E o bull case seriam premissas otimistas, né? Basicamente, o que aconteceu aqui com a Mastercard: no último ano ela cresceu a receita em 12,8%, nos últimos 5 anos ela cresceu 14% ao ano, e nos últimos 10 anos ela cresceu 15% ao ano, tá? Então acho que a gente pode já botar como premissa aqui, uma premissa talvez um pouco para baixo, ao que a gente acha que talvez seja um pouco difícil de acontecer, que seja crescer uns 8% ao ano, tá? Um base case talvez seja em linha aí com os últimos 5 anos, a gente pode pensar em algo assim, botar uns 14%. E um bull case, um cenário muito otimista, seria ser acima dessa média que ela conseguiu, que seria uns 18% ao ano. O outro input que a gente tem que colocar nessa tabela é a margem do fluxo caixa livre, tá? E, como a gente pode ver aqui, no último ano foi 43%, 43,40%. Nos últimos 5 anos a média foi de 44,27%. E nos últimos 10 anos a média foi de 41,25%. Como a Mastercard acaba entrando numa categoria de empresas muito boas, com vantagens competitivas, ela tem uma alavancagem operacional ali dentro, e a tendência é que essa margem aumente. Por isso que a gente vê que a média da margem nos últimos anos tem sido maior do que a média da margem em janelas de tempo maior. Então acho que a gente pode
pensar num bear case por volta de 40% de margem. Um base case, acredito que por volta de uns 45% tá ótimo. E um bull case, o cenário otimista, por volta de uns 50%, tá? E o último input que a gente tem que botar aqui é basicamente o retorno que a gente espera ter. Eu gosto de botar esse retorno como um custo de oportunidade. E o meu custo de oportunidade que eu gosto de comparar é próximo do S&P 500. Uma cesta de ativos que basicamente todo mundo pode investir com muita facilidade e está exposto à economia americana, que tem diversos ativos maravilhosos lá dentro. Basicamente, quando a gente bota todos esses números, a gente tem os resultados aqui embaixo. Hoje, a ação da Mastercard está valendo $528, ou seja, cada ação é $528, e o valor de mercado está em mais de 480 bilhões. Tá? Com as nossas premissas, num bear case, caso o que a gente colocou aqui de input, que é um crescimento de receita nos próximos 10 anos de 8%, uma margem de fluxo de caixa livre de 40%, e a gente espere 10% de retorno, a gente precisaria pagar até $190 por ação. No preço atual, está muito acima, então você não faria um retorno de 10% ao ano. Se você acredita que essas são as premissas para Mastercard, você não deveria comprar ação, tá? E por incrível que pareça, todas as premissas que a gente colocou não alcançaram o preço atual de ação. Então, basicamente, para você, hoje em dia, comprar uma ação da Mastercard por R$528 e esperar um retorno de 10% ao ano, você precisa acreditar que ela vai crescer mais de 18% ao ano pelos próximos 10 anos e ela vai ter uma margem de fluxo caixa livre de pelo menos 50% ao ano. Acho que o outro ponto interessante de lembrar é que essa tabelinha ela tem um crescimento durante 10 anos e depois ela não cresce mais. Tá? Na perpetuidade ela não cresce, então é algo também que tem que ser levado em conta, porque você pode acreditar que a Mastercard vai crescer por muito mais anos, muito mais do que 10 anos. E realmente é o que, de fato, acho que no mundo real é o que vai acontecer. Só que como a tabela tem suas limitações, ela acaba não pegando esse crescimento, então também isso é um fator que deve ser levado em conta aqui, tá? Mas basicamente esses são os resultados de Mastercard. Vamos para a Visa agora. Visa, bem parecido com Mastercard, nas vantagens competitivas, uma companhia maravilhosa. Quando a gente olha os números da Visa, o crescimento de receita do último ano foi de 11,40%, o crescimento de receita médio nos últimos 5 anos foi de 12%, e o crescimento de receita média nos últimos 10 anos foi de 14,5%. Tá? Acho que já dá para pensar em algumas premissas aqui, botar os inputs. Num cenário ruim, a gente poderia pensar em algo por volta de 8%. Num cenário base, a gente poderia pensar em algo em torno de uns 12%. E num cenário muito otimista, a gente pode pensar talvez em uns 15%. Pensando em margem, a margem no último ano foi 52%, nos últimos 5 anos 55,60% e nos últimos 10 anos a média foi 51,45%, sempre acima de 50%. Então a gente pode pensar num cenário ruim, talvez algo em torno de uns 48%. Num cenário base, a gente pode pensar nos 55%. E num bull case aí, né, a gente pode pensar perto de uns 60%. Lembrando que é um business que tem bastante alavancagem operacional, então a tendência é que realmente com o crescimento da receita ao longo dos anos ocorra uma expansão de margens. Tá? Retorno esperado, sempre que eu falo, acho que eu gosto de botar um custo de oportunidade aqui, e o meu custo de oportunidade, o que eu levo mais em consideração é um S&P 500, que basicamente aceita ativos do mercado americano e de fácil acesso que qualquer um consegue replicar a rentabilidade, tá? Então eu boto aproximadamente uns 10% ao ano, que foi mais ou menos, a S&P deu um pouquinho mais ali, mas mais ou menos o que o S&P deu anualmente para os investidores que investiram durante longas janelas nele, tá? E agora o último input que a gente tem é o custo de oportunidade, o retorno esperado, aquele retorno que a gente quer ao investir nessa ação. Eu gosto de colocar o custo de oportunidade, o meu custo de oportunidade é o S&P 500, que é a cesta de ativos no mercado americano, mais fácil de replicar e ter um retorno da média dos investidores aí. Aí a gente pode colocar 10%, que é bem próximo do retorno numa janela de longo prazo que teve aí no S&P 500, e a gente chega nos resultados com as premissas que a gente colocou aqui para ter um retorno de 10% ao ano. Então, no bear case, se a gente tiver um crescimento de receita de 8% ao ano e as margens
se mantiverem 48%, que é abaixo da média histórica, eu acho um cenário bem difícil, você teria que pagar 138,54 para ter um retorno de 10% ao ano. Tá? Basicamente, nenhum dos cenários conseguiu chegar no preço atual, ou seja, as premissas devem ser maiores que essa, ou o crescimento deve durar por mais tempo do que 10 anos, que é o que a planilha acaba limitando a gente. Vamos agora para a American Express, mesmo esquema, mesma planilha, inputs diferentes. Basicamente, o que a gente consegue ver aqui, a receita no último ano aumentou 14,40%, nos últimos 5 anos 11,5% e nos últimos 10 anos 10%, tá? Então a gente já pode colocar um bear case aqui talvez de uns 8% ao ano, um base case de 10% ao ano e um bull case de uns 15% ao ano. Acho que pode ser umas premissas interessantes. A margem líquida aqui da empresa, a American Express tem uma diferença, acabei não falando para vocês, em relação a Mastercard e a Visa. Apesar dela funcionar, ter segmentos iguais ao da Mastercard e Visa, do processo de pagamentos, ela acaba atuando como um banco também, tá? Então, por isso que a gente acaba pegando a margem líquida e não margem de free cash flow, porque é um banco. Mas, basicamente, voltando aqui e colocando as premissas para a margem líquida, tá? Eu acho que dá para pensar em um bear case, uma margem líquida perto de uns 12%, num base case perto de uns 14%, e num bull case ela melhorando mais ainda, acho que estava pensando uns 16%. O retorno esperado que a gente quer, 10% ao ano, nosso custo de oportunidade, o S&P 500. E dessa forma a gente acaba com esses resultados aqui e a American Express aparece barata, tá, pra gente, se a gente acreditar que o bull case vai acontecer, que é exatamente esse crescimento de 15% ao ano e uma margem de 16% ao ano. Então, se você comprar ela hoje acreditando que isso vai acontecer, você vai ter um retorno de mais do que 10%, porque para você ter um retorno de 10% ao ano num bull case, você poderia pagar até 391,33 centavos. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Não se esqueçam de deixar no comentário 3 empresas para eu trazer no próximo vídeo e até mais.